do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos prontos para mais um texto da fé do dia de hoje. E eu quero convidar você a orar com a gente, a entregar, consagrar o seu dia ao Senhor e dessa forma buscar se aproximar de Deus. Então, pegue seu texto, se puder, fique de joelhos. Vamos juntos rezar o texto da fé. Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, queremos consagrar a Deus, nos consagrar a Cristo, para que no dia de hoje Ele possa nos ser a segurança, a proteção, para que Ele nos conceda o livramento de todo mal, para aqueles que saem de suas casas ou retornam para suas casas, possam ser protegidos, para aqueles que estão na rua, possam permanecer em segurança. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Nessa dezena, buscamos pensar em nossas famílias, para que Cristo se faça presente dentro delas, principalmente aquelas famílias que hoje passam por dificuldades, que estão divididas, que essas famílias possam se restaurar, que o relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, possam ser restaurados com a presença de Cristo dentro dos seus relacionamentos. Consagremos então todas as famílias ao Senhor. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto?
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação. E fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos rezar neste terço por todos aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, por todos aqueles que buscam trabalho, emprego para sustentarem as suas casas. Queremos que essas pessoas permaneçam firmes no caminho de Cristo, que elas possam enfrentar toda e qualquer dificuldade, lembrando que Cristo é o pão da vida e que Ele nos concede a todo momento a sua graça. Rezemos para que todas essas pessoas que passam por dificuldades materiais possam ter discernimento necessário para vencer tais dificuldades. Rezemos ao Senhor. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos entregar a Deus aquelas pessoas que hoje passam pelo desafio, a dificuldade da doença, que essas pessoas possam ter o seu coração firme neste momento e que Deus possa conceder a graça da cura a essas pessoas, se for da sua vontade. Mas, sobretudo, nós queremos permanecer na fé diante dessas dificuldades. Queremos que a nossa fé permaneça firme. E por isso rezamos esse terço, para que Deus venha em socorro à nossa fé nos momentos mais difíceis. Rezemos ao Senhor. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nesta quinta dezena, queremos entregar o nosso coração a Cristo e que nele não haja a angústia, nem a tristeza, nem depressão, nem nada aquilo que possa deformar a nossa fé, para que nosso coração seja um terreno onde a palavra de Cristo possa habitar, criar raízes e a nossa fé permanecer firme diante de todas as dificuldades que se tornam degraus para que nos aproximemos e adoremos o Senhor. Rezemos pelos nossos corações. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos então Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.